Entrevista no Café. O conteúdo é que faz a diferença. Muito bem, já estamos de volta, conforme a gente anunciou. O programa está recebendo aqui no estúdio e não por videochamada, né? Como a gente houve uma confusão de informação aqui. O senador Randolfo Rodrigues está aqui, ao vivo e a cores, no estúdio da Diário do Café. Senador, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Café. Kleber, Luísa, Tony, boa noite, sempre é bom estar no café. Senador, vacina, não é? Vacina agora é uma... Vacina sua e sempre mais agenda, vacina, né? e precisamos de vacina. Não, é obsessão, e tem que ser obsessão nossa, por várias razões, Kleber. Primeiro porque é o seguinte, nós estamos vacinando pouco, nós estamos com poucas vacinas. O Brasil, entre 50 países do mundo, é o que menos está vacinando, né? Entre os países que estão vacinando no planeta, é o que menos está vacinando. Para vocês terem ideia, e a importância da vacina. Veja, os 3 países que mais estão vacinando no planeta hoje, Israel, Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido, em Israel em especial, já chegou quase a 60% da população vacinada, já houve redução da contaminação pela Covid-19, em decorrência, diminuindo as mortes, né? A mesma coisa começa a dar sinais no Reino Unido, né? Os Estados Unidos estão avançando, estão finalmente indo mais rápido no processo de vacinação. E nós ainda estamos, lamentavelmente, a passo de tartaruga e com gravíssimos equívocos, né? Veja, em alguns locais, episódios tristes de furar a fila de vacina. Gente, a ordem de prioridade para a vacina tem que ser, em primeiro lugar, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão no combate direto à Covid. Tem que ser os enfermeiros, tem que ser os médicos que estão atendendo, por exemplo, no hospital universitário, tem que ser o pessoal que está no SAMU, estes. Depois, os idosos, depois vem os outros. Furar essa fila de vacinação é um crime inominável, porque o critério da fila de vacinação é aqueles que estão na guerra ou aqueles que são mais vulneráveis. Quem é menos vulnerável e fura a fila de vacinação está submetendo aqueles que deveriam ser primeiro protegidos a ficarem à exposição do vírus. Um momento como esse precisa de empatia nossa. Isso mereceu do seu mandato uma ação para tipificação desse projeto de lei que nós já apresentamos para ampliar, para criar o tipo penal, que nós não tínhamos no nosso direito. Embora nós não tivéssemos o tipo penal de furar a fila de vacinação, nós tínhamos um regramento jurídico, que então eu advirto aqueles que ousem hoje insistir nessa prática criminosa de furar a fila. Nosso ordenamento jurídico já estabelece as penalidades para isso. Nós fizemos um projeto de lei para aumentar a pena para isso. Nós estamos aumentando a pena para 6 anos. Estamos aumentando a pena para 6 anos de detenção e multa para quem cometer esse tipo de crime. E nossa expectativa, eu estarei terça-feira, volto segunda-feira a Brasília. Na terça-feira estarei em reunião com o senador, com o novo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Minha pretensão é pedir para ser pautado esse projeto, para que esse projeto seja colocado em apreciação. Pois é, entre tantas notícias ruins a respeito disso, de tentar fraudar, de tentar desviar, pasme, né? Teve uma imagem, não sei se você ouviu, o Twitter travou com essa imagem de um profissional de saúde que foi aplicar a injeção numa idosa e não fez a injeção do líquido, provavelmente para desviar isso para algum lugar. Você chegou a ver esse vídeo? Vi, e esse não foi o primeiro caso. Tivemos outros. Então, por isso que isso hoje na legislação, principalmente na legislação penal, crime contra a ordem sanitária, e assim que está lá tipificado, já é crime. Nós temos que, principalmente nesse momento de pandemia, aumentar a tipificação desse crime. Furar a fila de vacinação, deixando aqueles que deveriam ser priorizados. E práticas como essa daí, né, não podem ser toleradas. Mas isso também, Kleber, está acontecendo em decorrência de uma outra. Isso também
é injustificável, mas também tem uma outra circunstância. Nós estivemos assim, nós patinamos nessa história da vacina. Lamentavelmente, até um dia desse, as autoridades, parte das autoridades federais, negavam que a gente viesse a ter vacina. Atacaram vacinas. Enquanto que a vacina mais atacada acabou sendo a primeira a ser autorizada com a Anvisa. A Anvisa é outra que tem burocratizado demais o registro de vacinas no Brasil. Veja, Kleber, nesse momento que eu estou falando com você, nos Estados Unidos já temos 3 vacinas e vamos ter a 4ª. Na China temos 10, pelo menos. Na Índia temos pelo menos 5. O mundo precisa da diversidade de vacinas. No Brasil nós estamos com 2. E a maior demonstração é que nós não nos preparamos. Nossa entrada, nosso encaminhar em relação à pandemia foi todo errado desde o começo. No começo negamos a pandemia. Por negar a pandemia, por negar a doença, não se previa o enfrentamento dela e a volta por cima da doença. O que é a volta por cima da doença? A vacinação. Não nos preparamos para a vacinação. Burocratizamos. Não tivemos dimensão do que representava essa catástrofe global. Não tivemos dimensão do que representava essa catástrofe global que atinge todos os povos do planeta. É um ambiente de guerra. Por ser um ambiente de guerra, deveria desde o início ser tratado dessa forma. Não deveria ser tratado como uma condição normal, porque é per si uma circunstância normal. Então nós tivemos uma série de erros, né? E por isso, e em decorrência desses erros, nós estamos hoje vacinando pouco. Mas já conseguimos a autorização da Coronavac, já conseguimos a autorização da vacina da AstraZeneca, e ontem eu acho que o Senado deu um passo importantíssimo. Nós aprovamos a medida provisória 1003. Veja que absurdo. Na medida provisória 1003, editada originalmente pelo governo, o governo não ampliou o leque de agências sanitárias que autorizassem vacinas aqui no Brasil. Foi necessária uma emenda de nossa autoria e nossa autoria de vários outros parlamentares para que fosse incluído no leque a Agência Sanitária Russa. Conseguimos isso. A Agência Sanitária Russa, vacinas que tenham sido autorizadas na Agência Sanitária Russa, a partir de agora, e na Agência Sanitária Russa, na Agência Sanitária Argentina, na OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, vacinas autorizadas por essa agência têm um prazo máximo de até 5 dias da Anvisa dar autorizo para que elas sejam utilizadas no território nacional. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que nós poderemos ter, semana que vem, escreva aí o que eu estou dizendo, estou falando em primeira mão aqui no Café com Notícias. Semana que vem, nós poderemos ter a autorização para o uso da vacina Sputnik. E é um absurdo se não tivéssemos. Porque, veja, sabe onde é a fábrica da vacina Sputnik para a América Latina? Pois bem, é no Brasil. Olha aí. É lá, é a 20 minutos do prédio do Congresso Nacional. É a 20 minutos do Palácio Planalto. Se a gente não tivesse aprovado isso, se nós não tivéssemos feito essa emenda... Fica no plano piloto? Fica no plano piloto, nos arredores do plano piloto com Goiás. No limite, no limite ali de... Eu estou lhe dizendo, é 20 minutos do prédio do Palácio do Planalto. 20 minutos do Congresso Nacional. Veja que absurdo seria se nós não tivéssemos apresentado essa emenda na medida provisória 1003 que foi votado ontem. A União Química, que é a empresa farmacêutica brasileira, credenciada pelo Fundo Soberano Russo para fabricar a vacina Sputnik no Brasil, daqui a um mês ia ter 10 milhões de doses da vacina Sputnik para exportar para o mundo todo. E não ia ter uma Sputnik para a gente aplicar aqui nos brasileiros. Olha aí. Não é um absurdo essa falta total de planejamento? Ainda bem que ontem foi aprovada a 1003 com a emenda que autoriza as vacinas utilizadas pelo Fundo Soberano Russo. E hoje o governo pelo menos caiu em si e começou já a negociar a utilização já começou a negociar a aquisição de doses da Sputnik. Então eu acredito que semana que vem nós poderemos ter também já a Sputnik. Aliás, né? essa mudança de comportamento, digamos assim, a própria liderança do governo andou apertando a própria Anvisa, se provocou reações de servidores efetivos da agência, né? Isso é uma notícia de agora à tarde. Agora,
convenhamos, eu respeito, assim, pode ter algum político que tenha defendido mais a ciência técnica do que eu, defendido mais a ciência e a técnica tanto quanto eu, mais do que eu defendi, não tem. Eu sempre defendi, desde o começo desta tragédia que estamos vivendo, colocar no altar a ciência, que a ciência, os médicos, os enfermeiros que vão nos salvar. Mas uma coisa é isso. A outra coisa é nós não termos dimensão histórica da realidade. Repito, é um ambiente de guerra contra um inimigo comum, que se chama coronavírus. Como é um ambiente de guerra contra um inimigo comum que se chama coronavírus, a humanidade tem que ter todo o arsenal necessário para derrotá-lo. E qual é o arsenal nesse momento? É o desenvolvimento das vacinas. Não, assim, não acho razoável uma vacina, que é o caso da Sputnik, já utilizada na Rússia, utilizada na Sérvia, utilizada na Argentina, utilizada no México, já tendo sido aplicada no presidente da Rússia, no presidente da Argentina, e recentemente tendo tido, através da revista Lancet, que é a principal revista científica do planeta, o reconhecimento que tem mais de 90% de eficácia, não acho razoável nós burocratizarmos a entrada dessa vacina aqui. Ô, senador, e a partir desse diálogo com a Johnson & Johnson e a embaixada chinesa, o que ficou? Quais são essas possibilidades também? Então, Kleber, foram 2 encontros distintos. Com a embaixada chinesa, nós nos reunimos, além de mim, tínhamos um grupo lá de outros 14 senadores e senadoras. A ideia, o objetivo desse encontro com o embaixador chinês foi sensibilizá-lo, em outras palavras, foi pedir para ele não dar papo às provocações que existem aqui no Brasil de outros atores. Porque as provocações indevidas que foram feitas à China ao longo do tempo, o que está resultando? É um raciocínio lógico. O maior produtor de insumos necessários à produção de vacinas que tem no mundo é a China. Há algum tempo a gente resolveu brigar com a China, no meio da pandemia. Que inteligência maravilhosa é essa e que falta de compreensão dos interesses nacionais. E, obviamente, em decorrência disso, estão atrasando os insumos, os IFAs, que são os insumos necessários à produção de vacina. Nós fomos procurar sensibilizar o embaixador chinês, estivemos junto a ele para desejar feliz ano novo. O ano novo chinês é agora no próximo dia 12 de fevereiro, né, o ano de 4.719 para eles. Fomos criar a relação diplomática, que lamentavelmente hoje tem sido criar condições de relação diplomática que hoje lamentavelmente têm sido abaladas. E saímos desse encontro com 2 boas notícias. Bom, a primeira parcela de insumos para a Coronavac chegou ontem em São Paulo para o Instituto Butantan. Isso também tem muito mérito do governo de São Paulo na negociação direta, né? E a segunda parcela, essa é a boa notícia, a segunda parcela de insumos chegará até o final do mês de fevereiro para a vacina da AstraZeneca. Outro encontro que tivemos com a Johnson é que é de conhecimento de todos vocês, há uma semana, a Johnson Johnson anunciou a efetividade da sua vacina, a Janssen, né? Uma vacina que tem, na terceira fase de testes, 90% de eficácia, mas o mais interessante dessa vacina é que, ao contrário de todas até agora, ao contrário da Coronavac, da vacina da AstraZeneca e da própria Sputnik, ela será aplicada somente com uma dose, né? Essa é a vantagem da vacina da Janssen, o que agiliza o processo também, o processo de imunização.